Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente fala de um período literário, tá? Que é o grande drama, né, da sala de aula, que é o parnasianismo. Gente, quando chega parnasianismo, é aluno reclamando, é professor reclamando, né? E o bom aluno vira para mim e fala: "Ai, Vanessa, é aquele período literário do vaso", né? E eu falo: "É, o período literário do vaso", tá? Porém, a gente tem que reconhecer a riqueza, tá, cultural e intelectual desse período. Tá? E para a gente entender um pouquinho do parnasianismo, entender por que ele é tão odiado, tá? A gente vai pensar que o parnasianismo ele começa, tá? Ele acontece no mesmo momento em que o realismo e o naturalismo. A data inicial dele é 1882, tá? Se você lembrar da minha aula anterior, 1881, um ano antes, foi a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de Um Mulato, tá? Então imagina, gente, um período literário, tá? Que surge com a intenção de descrever objeto, de voltar para a cultura greco-romana, né? Para as antiguidades clássicas, fechar os olhos para a problemática social, né? Um período literário que vai pregar a arte pela arte, que vai construir sonetos, uma poesia com uma linguagem extremamente rebuscada, com preciosismo vocabular. Ao invés de dizer sangue, o parnasiano vai dizer rubi do corpo. Ao invés de dizer leque, ele vai dizer zéfiro manual, né? Olha, um vento manual. Então, é difícil, né, a gente compreender por que o parnasianismo ele não é tão popular, né? E é justamente por isso. Imagina uma galera escrevendo no mesmo período em que a gente está lendo Dom Casmurro. Imagina que a galera está lendo essa de Queiroz, Luiz Azevedo, Cortiço, tá? Então vem esse grupo de escritores e nos causa, né, um certo desconforto. Como nesse período pré-abolição da escravatura, e o cara tá descrevendo um vaso grego, o cara tá descrevendo um vaso chinês, ele tá falando do pôr do sol, tá? Mas eles tinham esse direito literário, essa liberdade de criação, né? Eu fico imaginando, imagina só a Netflix, imagina se a gente fosse obrigado a só ver filmes e séries que denunciam a problemática social. Gente, nós enlouqueceríamos. Tá? Às vezes a gente quer assistir uma série só pela beleza da fotografia, do lugar, pela beleza dos atores, ou ver um filme para rir, né? Então, o parnasiano ele vai funcionar um pouquinho assim. Ele vai fechar os olhos para a realidade social e ele vai voltar os olhos para uma arte pura, tá? A arte pela arte. Toda vez que a gente pensa, tá, em parnasiano, a gente pensa num vaso grego por conta da poesia famosa, tá, do Alberto de Oliveira. Esse é o vaso grego retratado aí pelos parnasianos, que também se chama cítara. Gente, aqui do lado sou eu, tá? No Museu do Louvre, quando eu estive, né? E eu falei assim, bom, tem uma ala só de artigos gregos e romanos. Quando eu cheguei e vi a cítara, eu falei, não, eu preciso tirar uma foto para mostrar para os meus alunos, tá? A minha cara aí não dá para ver muito, mas é tipo, né? Qual que é a beleza? Não sei, tá? Podem me julgar, tá, gente? O pessoal aí, né, que admira, por exemplo, eu não tenho sensibilidade para admirar um quadro, né? Eu gosto de Van Gogh, gosto, acho maravilhoso, mas eu não tenho sensibilidade para ver tanta poesia naquilo. Eu vejo poesia em literatura, na música, né? Mas às vezes para as outras artes nos falta sensibilidade. Eu olhava aquilo e falava, tá, é um vaso grego, né? E para que servia esse vaso? Para colher água dos rios e para guardar cinzas, tá? Das pessoas importantes que morriam. Então, fica aí, né, a cítara para vocês, né? Que eu olhei, né? Parecia que eu estava vendo um vaso da casa da minha avó, tá? Mas, então vamos lá. Aqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as origens, tá? Percebam que tá ali Brasil. Parnasianismo não foi significativo em Portugal, tá? Até agora a gente viu assim: arcadismo em Portugal, arcadismo no Brasil. Romantismo em Portugal, romantismo no Brasil. Parnasianismo é só no Brasil, tá? A significação foi só no Brasil e de influência francesa. O ano passado caiu uma questão na Unesp, tá? Era um teste sobre parnasiano e o aluno matava, tá? Só com a influência francesa, tá? O único período literário, né, que aconteceu só no Brasil e que teve influência francesa foi o parnasianismo. E esses são alguns nomes que influenciaram,
tá? O parnasianismo, que acontece aí a partir de 1822 com a publicação de fanfarras de um poeta aí chamado Teófilo Dias. Bom, 3 franceses, como vocês podem ver, né? A galera que fala francês aí me perdoem, né? Perdoem o meu sotaque. Mas olha lá, o Théophile Gautier, né? Defensor dos princípios da perfeição formal, da palavra como objeto a ser trabalhado, tem um errinho ali, é trabalhado, tá, gente? Com esmero e da negação do automatismo da inspiração. É aí que vem a arte pela arte. Ou seja, o poema ele tem que ser perfeito. Não interessa o conteúdo. Não interessa se ele está descrevendo um vaso, se ele está descrevendo um pôr do sol. O que interessa é a forma, ok? O Leconte de Lisle vai preconizar a objetividade na descrição do mundo. Então, é uma descrição que não tem preceitos românticos, preceitos de idealização, tá? É uma descrição objetiva, tá? De cenas, de objetos e pregava também a utilização do vocabulário raro e precioso. Olha aquilo que eu falei para você do sangue, né, do rubi do corpo, né, do leque serum zéfiro manual e assim por diante. E o Charles Baudelaire, né, é um poeta aí de extrema complexidade que vai antecipar as conquistas simbolistas. Então, guarda aí o Charles Baudelaire para o próximo, tá, período literário, que é o simbolismo, ok? Bom, e aqui estão algumas características, gente. E aqui, eu espero que você esteja assistindo essa aula, anotando, tá? Porque essas características são primordiais. Olha lá. Vai aparecer na poesia parnasiana temas da mitologia grega e da cultura clássica, então vão estar presentes os deuses, por exemplo, o vaso, tá? A arte pela arte, o esteticismo, a poesia ela tem que ser rica na estética, tá? Um preciosismo vocabular, olha o que a gente já falou, um vocabulário precioso, difícil. Descritivismo, objetividade, impessoalidade. Olha a grande crítica que o parnasiano sofreu. Ele não quer saber, né? E a arte realista e naturalista também fez um pouco disso, né? Mostrou e a gente tirava nossas próprias conclusões. Agora, o poeta parnasiano nem crítica social ele vai fazer, tá? A perfeição formal, o retorno da tradição clássica. O que é a tradição clássica? Soneto decassílabo, tá? E, obviamente, ali, ó, o culto à forma com a preferência pelos sonetos. Bom, e aqui eu vou ensinar para você como analisar uma poesia parnasiana, tá? Não fica preocupado com o autor nem nada disso, mas só pra gente pensar em algumas características. Olha que passarinho bonitinho, gente, que eu coloquei aqui. Bom, bateu o olho, soneto. 2 quartetos e 2 tercetos, ok? Agora dá uma olhada, tá? Nesse vocabulário. O musgo mais sedoso, a úsnea mais leve. O que é úsnea? O musgo a gente até sabe, né? Trouxe de longe o alegre passarinho. E um dia inteiro ao sol paciente esteve com o destro bico a arquitetar o ninho. Gente, primeira estrofe, um passarinho que tá buscando musgo, úsnea para fazer um ninho, ok? Da paina, os vagos flocos cor de neve colhe. Olha que interessante isso aqui, ó. Cor de neve colhe. Esse verso só tem significação com essa palavra. Isso se chama encadeamento, tá? Então, um verso só tem significação na palavra seguinte do outro verso. Encadeamento. Bom, da paina os vagos flocos de cor de neve colhe, e por dentro a alfombra com carinho, e armado pronto enfim suspenso em breve, ei-lo balouça à beira do caminho. E a ave, sobre ele, sobre o ninho, as asas multicores estende e sonha. Então ele acabou de fazer o ninho e estendeu as asinhas coloridas. Sonha que o áureo pólen e o néctar suga as mais brilhantes flores. Sonha, porém de súbito a violento abalo acorda, em torno as folhas bolem, se mexem, é o vento, e o ninho lhe arrebata o vento. Gente, olha que triste, o passarinho ficou o dia inteiro fazendo ninho. A hora que ele termina, que ele tá sonhando, que ele tá sugando as flores, então é um beija-flor, tá? Vem o vento e faz o quê? Pá! Lhe arrebata o ninho. Isso é um poema parnasiano porque tem um vocabulário precioso, um tema X,
tá? Vazio de significado na superfície, tá? Porque pode ser uma metáfora para nossa vida, sim ou não? Quantas vezes a gente não arquiteta coisas, né? E aí vem a vida e fala, querida, não, tá? E te derruba, ok? Bom, e aí então eu tenho uma descrição da construção de um ninho de um passarinho. Imagina isso no mesmo momento que Machado, Aloísio. O Aloísio Azevedo está denunciando a questão da formação da periferia e o poeta parnasiano está escrevendo um poema sobre o ninho, tá? Bom, e o que mais que eu tenho que eu posso analisar essa poesia? A rima. Gente, o poeta parnasiano ele quer rima rica, tá? Ele não quer rima pobre. O que é isso? Presta atenção que isso é importante. Rima, amar e sonhar é uma rima pobre, porque as duas palavrinhas fazem parte da mesma classe gramatical. O que ele tem que rimar? Entendê-las com estrelas, que é um pronome e um substantivo. Então, o poeta parnasiano, ele vai construir rima pobre? Vai, mas em menor número. O que ele quer é rima rica, porque rima pobre qualquer poeta pode fazer. Agora, rima rica não, tá? Vamos dar uma olhadinha no poeminha? Olha lá. Leve com esteve, ó, uma rima heterofônica, que não tem o mesmo som, você não lê leve esteve, tá? Mas leve é adjetivo, esteve é verbo. Passarinho e ninho, substantivo, aí é rima pobre. Então, eu tenho uma rica e uma pobre. Olha esse, cor de neve, o que é? Adjetivo, locução adjetiva. Em breve, advérbio, locução adverbial, rima rica. Com carinho, locução adverbial de modo. Como que ele fez com carinho? E caminho, substantivo, duas rimas ricas. Viram, tá? Então, rima rica é quando eu rimo classes gramaticais diferentes, ok? Anota isso que isso é importante. Bom, e aí a gente vai para os autores, tá? Gente, nós temos dentro do parnasianismo 3 autores importantes, tá? Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Eu sei que você está anotando a minha aula com o maior carinho, então você vai fazer um coração, tá? No Olavo Bilac, porque ele é o mais importante, ele é o príncipe dos poetas parnasianos. Então a gente passa por eles. Vamos começar pelo Bilac, porque ele é o mais importante, tá? Gente, o Olavo Bilac, ele é o maior poeta parnasiano, mas o cara mais importante, ele sempre foge um pouquinho da regra, né? O que ele vai fazer? Ele vai quebrar com a estrutura, ele não vai escrever só soneto, ele vai fugir um pouquinho do soneto, o único, tá? Dos 3, o único que não vai escrever só soneto. E os temas dele passam pela reflexão sobre a existência, a temática da perfeição, um leve nacionalismo, bem leve, não é de crítica social nem nada disso, tá? Exaltação da natureza, por exemplo. Mitologia, sensualismo, leve também. Tem um poeminha que eu não coloquei aqui na aula, mas você pode buscar, que se chama Satânia, em que ele vai falar da mulher na sua sensualidade, mas você vai ver que ele não é tão pesado quanto um cortiço, quanto um, né, um mulato e assim por diante, tá? E aí, a gente vai para a poesia mais importante dele, tá? Que eu coloquei só um trechinho e bate o olho. Olha lá, não é soneto, tá? Olha como foge a regra clássica. E se chama Profissão de Fé. Eu queria muito que você estivesse anotando, tá? Profissão de Fé é um poema metalinguístico, ou seja, que fala sobre a própria escrita. Olha o que ele vai dizer. Invejo ourives quando escrevo. O que é o ourives? É o cara que faz joia, que confecciona joia, que pega a pedra bruta e transforma num coração, numa estrela, tá? Imita o amor, com que ele em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito, ou seja, ele é poeta e está imitando o ourives. E pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me sobre o papel. A pena, então, né, olha lá, o instrumento de trabalho do poeta, como a prata firme corre o cinzel. Então, ele quer pegar na pena, como o ourives pega no cinzel para confeccionar a joia. E o que é a joia para o poeta? A poesia, que tem que estar perfeita, trabalhada, tá? Belíssimo esse poema, né, gente? E aí, nós vamos a um poeta, que também é um poema metalinguístico. O que é um poema metalinguístico? Que fala do próprio poema, tá? Gente, dá uma olhada nesse poema, tá? Eu sei que vai ficar um pouquinho cansativo, mas eu vou ler porque é belíssimo. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve.
É um poeta. No aconchego do claustro, do quarto, na paciência e no sossego. Trabalha e teime, lime, sofre, sua. O que é construir poema? É suar, é trabalhar, percebe? Não é fruto da inspiração. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço. Olha lá de novo, tá? O significado no próximo. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício. Olha que analogia com o cotidiano, gente. Quando você vê um prédio belíssimo, você para pensar nos caras que fizeram, que trabalharam, que se machucaram. Quando você para ver uma igreja monumental, você fica pensando naquelas pessoas que construíram aquilo. A muralha da China, que é uma das grandes maravilhas do mundo. Quantas pessoas que morreram para que aquilo não pudesse ser construído, tá? Ele quer que a poesia seja assim, belíssima, mas que não se mostre o suplício, tá? Porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura é inimigo do artifício. É a força e a graça na simplicidade, tá? Quando a gente vê alguma coisa bonita, a gente não para pensar o tanto que algumas pessoas sofreram para fazer aquilo, tá? Eu fico pensando no sofrimento do Camões para escrever os Lusíadas, vocês já imaginaram, tá? Mas olha lá, então ele escreve soneto também, né? Não só na medida livre como o outro, ó. 2 quartetos e 2 tercetos. Se você depois quiser fazer o esquema de rima para ver se é pobre ou rica, tá? Dá super certo. Próximo e o meu favorito. Gente, esse é um dos poemas que salva, tá? Para quem não gosta de parnasianismo, se chama Via Láctea. E ele vai ser um poema retomado lá no modernismo. Então, quando a gente chegar no modernismo, você vai lembrar desse poema. Olha lá, Via Láctea. Ora, direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Ele tá contando que às vezes ele acorda à noite e abre a janela para conversar com as estrelas. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. E aí vem um amigo tirar sarro dele, olha lá. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando conversam contigo, né? Quando estão contigo? E ele responde, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Não é belíssimo, gente? É belíssimo, né? Olha o que ele tá dizendo. Pô, cara, você quer ouvir as estrelas? Fica apaixonado. Só se você estiver apaixonado, aí sim você vai conseguir entender o que ela tá querendo, né? Falar pra você, tá? Parnasiano, gente. Um tema cotidiano do amor, né? O descritivismo, tá? Mas percebe que eu tenho um pouco de sentimentalismo, ok? Bom, esse é o Grande Bilac, tá? Se vocês quiserem buscar outras poesias, a apostilinha, né? Aí do segundo ano tá bem bacana, tá? Mas esse é o parnasianismo, tá? Esse é o Grande Bilac. Agora vamos falar rapidamente dos 2 outros escritores. Bom, esse é o Alberto de Oliveira, tá? E, gente, ele é o poeta parnasiano por excelência. Olha o olhinho dele, né? Analisando metricamente os versos que ele tá fazendo, tá? Ele sim não vai fugir nenhuma regra, tá? Olha lá, rigidez formal, ele é o poeta do vaso. Precisão, pobreza temática, vaso. Não há emoção, vaso. Descritivismo do vaso, ok? Então vamos lá. Gente, tem 2, o vaso grego e o vaso chinês. Eu selecionei para a gente ler o vaso grego para casar, né, com a imagem que eu mostrei para vocês no início da aula, mas fiquem à vontade para buscar o vaso chinês, tá? Porque eu tenho também esse resgate da cultura oriental no Alberto de Oliveira. Bom, dá uma olhada nesse poeminha, então lembra lá da cítara, tá? Que eu mostrei para você e vamos ler junto. Esta quem? A cítara, tá? Não é o vaso, é esta, a cítara. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada. Ou seja, essa cítara já serviu aos deuses. Vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Quando eu crescer, eu quero ter a autoestima do poeta parnasiano, né? Antes a cítara servia o Deus do Olimpo, agora serve a outro Deus, ele, tá? Era o poeta de Teos que a suspendia, então ora repleta e ora esvazada, a taça amiga aos deuses, aos dedos seus tinha, toda roxa de pétalas colmada, tá? Então olha a descrição do vaso.
Depois, mas o lavor da taça admira, ele tá admirando, né, aquele vaso. Toca de ouvidos, aproximando as bordas finas, as de lhe ouvir a música doce, igual a concha do mar quando a gente coloca no ouvido. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse, a encantada música das cordas, qual se a voz de Anacreonte fosse, tá? Descritivismo, tá? Fuga aí da realidade, né, da problemática social, retorno da mitologia, tá? Greco-romana. Ok, galerinha? Esse é o poema do Vaso. E aí a gente vai para o terceiro poeta, e, gente, é o meu favorito. Não, mentira, é o Bilac, mas eu gosto também do Raimundo Correia, tá? Porque ele é mais sentimental, tá? Ele vai se aproximar um pouquinho aí do simbolismo que tá chegando e eu gosto bastante, tá? O Raimundo Correia, ele vai falar da natureza, ele vai falar da melancolia, ele é um pouco pessimista, filosófico e um pouquinho de moralidade, mas não moralidade, né, igual o realismo e o naturalismo, ou o romantismo, né, é assim, isso é bom, isso não, tá? Então, esse é o Raimundo Correia. Eu vou mostrar o poeminha e vocês vão entender. Gente, esse poema é belíssimo, né, eu sei que eu falo que tudo é belíssimo, mas eu amo esse poema porque eu amo o pôr do sol, tá? Eu não sei vocês, mas nessa quarentena, né, o que mais eu acho que as pessoas estão fazendo é parar para pensar nas coisas pequenas, tá? Nas mínimas coisas. E ver o pôr do sol é uma coisa que eu faço muito, né, mesmo antes de todo esse processo. E eu acho que a gente deveria, né, aproveitar esses presentes cotidianos, né, que a vida dá para nós. E olha como ele descreve o anoitecer, né, o fim do dia. Esbraseia, aí você imagina aquele céu laranja. Esbraseia o ocidente na agonia. O que é o fim do dia? Agonia, né? O que eu fiz? Mas um dia já acabou. O sol, aves em bando destacados, por céus de ouro e púrpuras raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se além da serranja os vértices de chamas aureolados. Você imagina aqueles raios do sol assim indo embora. E em tudo em torno esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Gente, você não precisa entender todo esse vocabulário não, né? Entender ali, né, a essência do poema. Um mudo de vapores no ar flutua, como uma uniforme nódoa, avulta e cresce, a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece, tá indo embora. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Tá? Mais parnasiano que isso, né? Impossível. É a descrição do pôr do sol, tá? Soneto, decassílabo, olha lá, tá? As rimas, gente, tem que lembrar, né? Olha lá, interpoladas, ABBA, tá? Tranquilinho? E aí o último poeminha, tá? Pra gente encerrar. E esse poeminha eu dedico para vocês, né? Esse é um poema que fala muito da juventude, tá? E eu acho que é um poema que vale a pena a gente levar para sempre, tá? Se chama As Pombas, dá uma olhada, do Raimundo Correia também. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra a mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo, elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. O que esses dois quartetos estão falando, né? Que, gente, quando raia o dia, as pombas saem dos pombais, né? Na madrugada elas saem. No final do dia, o que elas fazem? Elas voltam em bando, em revoadas. Agora, olha essa metáfora. Também dos corações, onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Mas no azul da adolescência, as alças soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, os sonhos, aos corações não voltam mais. Tá? Pesado, né, gente? As pombas, elas saem de madrugada e voltam à tarde, como os nossos sonhos na adolescência, que saltam, saltam, mas diferente das pombas, os sonhos não voltam mais, né? Na fase adulta, que é o entardecer. Lembra que eu falei para você sempre associar o dia ou as estações do ano às fases da nossa vida, tá? De manhã a infância, meio do dia a adolescência, aí, né? À tarde a fase adulta, à noite a morte, ou as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, ok?
Gente, então esses são os 3 poetas, tá? Do parnasianismo. E para eu encerrar de vez, eu coloquei aqui um exercíciozinho só para a gente pensar como que o parnasianismo apareceria aí para você, tá? Num vestibular, alguma coisa assim. Eu não vou ler o texto, é o poema do vaso, tá? Do vaso grego, né? Olha lá, esta de áureos relevos. E aí a pergunta é a seguinte: assinale a alternativa que contém características parnasianas presentes no poema, tá? Então você vai assinalar a alternativa que tem só características parnasianas. Vamos junto? Ó, letrinha A. Busca de inspiração na Grécia Antiga, né, na Grécia Clássica, perfeito, com nostalgia e subjetivismo. Não tem o subjetivismo. Talvez no Raimundo Correia sim, nesse não, é só vaso. Tá errada. Versos impecáveis, misturando mitologia com sentimentalismo amoroso. Não, esse aqui é o vaso chinês. Se você quiser fazer uma setinha, vaso chinês, ele mistura sentimentalismo amoroso, porque ele vai falar do cara que fez o vaso, estava apaixonado e blá blá blá. C. Revalorização das ideias iluministas, da racionalidade e descrição do passado? Não, passado da Grécia Antiga pode até ser, mas não tem ideias iluministas. D. Descrição minuciosa de um objeto, o vaso, e busca de um tema ligado à Grécia Antiga. Perfeito, o vaso grego, achamos a alternativa. E E. Vocabulário precioso e ardor sensual? Não sei, né, gente? Só se alguém achar sensual a descrição de um vaso, né? Vai saber. Então, eu tenho a alternativa D, tá? Descrição minuciosa de um objeto ligado à Grécia Antiga. É isso, meus amores, tá? Esse é o parnasianismo, tá? Na próxima aulinha a gente fala um pouquinho sobre o simbolismo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês, muita luz, muita coisa boa.